Se esse vídeo chegou até você é porque contamos com seu apoio. Quase 2,5 milhões de trabalhadores da enfermagem reivindicam o mínimo há anos: a valorização profissional. E posso ser franca? Estamos à beira do esgotamento. Cansados de enfrentar as mais longas e exaustivas jornadas, dos baixos salários ofertados, péssimas condições de trabalho, escassez de equipamentos e a falta de leitos. Para você ter noção, estamos há mais de 20 anos esperando que a regulamentação da nossa jornada de trabalho seja votada. Definitivamente, não é fácil estar na nossa pele. De 12 a 20 de maio, celebramos a Semana da Enfermagem. E mesmo que não tenhamos muito o que comemorar, nós ainda temos esperança de alcançar dias melhores. Para isso, precisamos do seu apoio. Suba agora a hashtag Valorize a Enfermagem nas suas redes sociais e peça para que os seus seguidores votem sim na consulta pública do Senado sobre o piso salarial da enfermagem. O link está disponível bem aqui. Com a sua ajuda, nós podemos conseguir o suporte necessário para tirar esse projeto de lei do papel. Retribua essa dedicação e não deixe que o mundo esqueça do trabalho realizado por nós. E aí? Podemos contar com você? Terezinha, agora nós vamos apresentar, antes de iniciar a palestra, um vídeo que a BEM, Seção RS, fez para homenagear nossos colegas que durante esses 2 anos estiveram atendendo o Covid e que estão em outro momento, em outro lugar. Realmente, não podemos, né, em momento nenhum, deixar de lembrar os nossos colegas. Todos nós aqui somos enfermeiras e todos nós sabemos qual é o trabalho do enfermeiro, que é o trabalho em enfermagem. A gente dá a vida para os nossos pacientes e a gente não mede e não escolhe nenhum cenário, e nós com as mesmas angústias, com as mesmas emoções, com os mesmos conflitos e o desconhecido à nossa frente, assim mesmo, não deixamos de fazer o nosso dever. E quando nós temos, que nem o nosso primeiro vídeo, que também lembro, a nossa luta de sermos os profissionais. E sempre digo, nós somos os profissionais da saúde primeiros que tivemos a nossa lei do exercício profissional desde 55. Não é admissível a gente não ter, no mínimo, um piso de salário. Uma jornada de trabalho e um piso de salário. Então, realmente, acho que estamos no momento de nos unirmos. E quando a Érica coloca... estamos juntos, a enfermagem está se dando conta que unida ela é forte, separada ela é muito fraca e muito fácil de ser manipulada. Lembrávamos ontem, quando a gente estava fazendo a nossa programação para hoje com Érica, de que a BEM sempre se colocou, na minha presidência, na presidência de outras, sempre se colocou junto com as instituições, sempre chamou para a mesa
todas as nossas instituições representativas. E é isso que nos faz forte. E graças a Deus, né, mais antes tarde do que nunca, que a gente está vendo a importância da união, e acredito que vai ser por esta união que a gente vai conseguir a nossa grande batalha, que é ter a nossa lei, o nosso piso, a nossa jornada aprovada. Vamos ficar na torcida. E vamos, então, lembrando, né, das nossas colegas, a todas que continuam nesta luta laboriosa, ou fazendo gestão, ou na linha de frente, ou formando os profissionais. Que Deus abençoe todas para que a gente consiga dar conta do nosso recado. Quem vos fala, então, é Terezinha Valduga Cardoso, abenista desde formada, então faz alguns anos, né? Fiz 45 anos, e lembro que a nossa paraninfa, que era também vinculada à BEM, nos convidou a fazer, então, a nossa associação, a nossa Associação Brasileira de Enfermagem. E eu sempre digo, e com muito orgulho que tenho pela associação, me identifico com a associação, porque ela escreveu a nossa história. Foi a Associação Brasileira de Enfermagem, foi as nossas primeiras colegas formadas brasileiras que escreveu a história da enfermagem desse país. E gostei muito na abertura da BEM, na Semana de Enfermagem, da abertura da BEM, quando isso foi lembrado e aplaudido por todos, porque sim, todas as primeiras lutas, as primeiras histórias foi escrita pelas nossas colegas abenistas. Então, parabenizo a BEM, que pela primeira vez assumiu o mês de maio para acolher a todos os profissionais da enfermagem. Geralmente se faz 3 dias, 4 dias, né? 5 dias, muito difícil as programações, mas este ano a BEM está acolhendo toda a enfermagem. Parabéns a Iride, nossa presidente, a Rosália, nossa vice-presidente, a Dagmar, participante da diretoria, né, diretora da escola de enfermagem da URGS, grandes parceiras, né, da ABEM, a Érica, né, que não mede esforços em termos de divulgação, enfim, a toda a diretoria da BEM pela ousadia e coragem. A visibilidade da BEM precisa ser fortalecida, sem dúvida nenhuma, e acredito que esse primeiro e grande passo já foi dado. Então, parabenizo a todos os envolvidos nesta diretoria e seus colaboradores, né, que estão acolhendo a enfermagem neste mês de maio, que é o nosso mês. Mas vamos dar início à nossa live de hoje, que traz para o debate o que foi gerenciar as unidades Covid nesse cenário que eu não preciso descrever, porque todas nós temos uma vivência desde o dia 26 de fevereiro, quando nós tivemos o primeiro paciente no Brasil, começou, né, esta história, e a gente está vivendo até os dias de hoje. Então, nós temos o máximo prazer de contar com a enfermeira Bruna Alves de Machado, de Manaus, no Amazonas, enfermeira graduada pela Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro, mestranda em enfermagem pela Universidade Estadual do Amazonas, especialista em urgência e emergência, em terapia intensiva, em gestão e auditoria hospitalar e em análise de situação em saúde. E atualmente ocupa o cargo de diretora do Departamento de Urgências e Emergência da capital do estado do Amazonas. Contamos com a presença da enfermeira Renata Pedro, que é enfermeira,
mestre e doutora em ciência pela Unifesp, embaixadora da Federação Mundial de Enfermagem em Cuidados Críticos, presidente do departamento da MIP e membro fundador da ABENT. E contamos, então, com a enfermeira Tatiana Risolini Breyer, enfermeira, especialista em regulação e em atenção à saúde e diretora do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Como há pouco foi dito, é a segunda mulher que assume esta direção e a primeira enfermeira. E quando a gente coloca, né, enfermeira, realmente, não tem postos em qualquer nível desse nosso país que a gente não possa ocupar com o nosso conhecimento e a nossa competência. Seja, então, Bruna, Renata e Tatiana, muito bem-vindas. E estamos aqui para ouvi-las. De imediato, então, passo a palavra para a Renata Pedro, que a gente já se solidarizou pela perda do prefeito de São Paulo, que, sem dúvida nenhuma, um político jovem que nos deixa, mas são os caminhos de Deus e Ele sabe o que faz. Então, os nossos sentimentos, Bruna e Renata, quero dizer, e contigo, então, a palavra. Bom, super obrigada, professora Terezinha. Pessoal, peço até perdão pelo barulho, porque eu estou no meio de um hospital de campanha, estamos aqui trabalhando, e acho que nada melhor do que mostrar um pouquinho desse nosso cenário, por tudo que a enfermagem tem vivido e vivenciado. Eu agradeço, professora Terezinha, Karen, pelo convite, muito obrigada. Uma honra estar aí numa mesa junto com Bruna, Tatiana, que orgulho. Para contar um pouquinho dessa minha experiência, eu estive aí à frente dos hospitais de campanha, logo que no Brasil começou toda a questão da pandemia, em 11 de março. O prefeito me chamou, né, o prefeito Bruno Covas, para ajudar a construir aí os hospitais de campanha. Ninguém tinha a menor ideia do que viria pela frente. E, obviamente, a ideia de um hospital de campanha é o cenário de ampliar os leitos a nível mundial, né? Quando nós pensamos numa cidade do tamanho de São Paulo, e as estratégias foi disponibilizar, né, os leitos de uma maneira racional. E quando nós pensamos em toda essa infraestrutura, contando aqui para vocês um pouco, as primeiras construções elas foram bem rápidas. Nós tivemos dentro do estádio do Pacaembu e também no AMB. A estrutura provisória ela foi toda pensada aí à frente de recursos escassos na saúde, porque a ideia era criar um cenário onde nós pudéssemos fazer um primeiro atendimento desses pacientes e depois direcionar esses pacientes para as unidades hospitalares. Por quê? Porque a gente tinha certeza que o infarto, que o diabético, que a cirurgia cardíaca, ela não iria parar de ocorrer. Para que vocês tenham uma ideia, a OMS ela recomenda como aceitável entre 3 e 5 leitos hospitalares para cada 1.000 habitantes. Em nenhuma região do Brasil nós temos essa otimização. Então está aí o porquê da necessidade da criação dos hospitais de campanha aqui em São Paulo. No início da pandemia, para que vocês tenham uma noção desse cenário, nós contávamos com 29.300 leitos, sendo 16.300 desses do SUS, o que dá uma relação aí de 2,4 leitos por 1.000 habitantes, né? Ou seja, nós não chegamos ao que a OMS colocava. E aí, em meados de março de 2020, o número de pacientes com síndrome respiratória aguda grave, ele duplicou. A cada 2,17 dias, nós tínhamos aí o risco de saturar e colapsar a rede de saúde aqui na cidade de São Paulo. E com isso, eu faço parte da Federação Mundial de Enfermagem e Terapia Intensiva, né, a World Federation,
E o prefeito Bruno Covas chegou até mim por conta disso. Ele falou: olha, eu não tenho a menor ideia do que vai ser esse cenário e eu gostaria muito de te convidar para estar compondo esse comitê conosco para conseguirmos otimizar todo o cenário. Eu falei: bom, eu não posso deixar de me sentir a própria Florence Nightingale em pleno Nursing Now. Falei: não, eu estava à frente do Corém em São Paulo, e aí pedi licença, coloquei o vice para assumir, lá fui eu ajudar nessa elaboração e nessa construção. A princípio, professora Terezinha, nós colocamos ali 200 leitos no Pacaembu, e no AMB, inicialmente, 800 leitos, com uma capacidade de ampliação para até 2.000 leitos. E o Ibirapuera veio depois, o governador João Dória pediu também ajuda para essa otimização, com a criação de 240 leitos. O modelo dessa iniciativa ele foi um modelo de uma parceria pública-privada, né, criado aí, e a ideia da idealização do Pacaembu foi, primeiramente, exclusiva para atendimento com pacientes COVID confirmado ou suspeito, com baixa e média gravidade. O racional que nós fizemos ali foi internar pacientes que não poderiam ser tratados em regime ambulatorial, mas que necessitariam de um leito de maior complexidade. Então, nós criamos um fluxo que sempre esse pedido de internação, ele vinha triado do serviço de regulação do município, e eram aceitos aí pelo núcleo de regulação. Foram colocados aí alguns critérios, então, a origem, né, UTI, sala de emergência, o tempo de permanência no serviço superior ou igual a 24 horas, idade superior a 18 anos, uma saturação de O2 maior do que 90%, e aqueles pacientes que fizessem uso de catéter de O2, que tivesse aí a utilização por um tempo menor do que 4 litros por minuto e estabilidade hemodinâmica, né? Existiam algumas contraindicações, então a gestão de terapia renal substitutiva, porque nós não teríamos ali como dialisar esses doentes, a presença de delírio, isolamento de contato por bactéria multiresistente. Bom, nós tivemos ali 2 semanas exatamente para organizarmos a primeira estrutura. A estrutura física, ela foi entregue no Pacaembu em 10 dias, 5 dias para instalarmos todo mundo, treinar toda a equipe. Os leitos foram agrupados aí em 10 grandes alas, cada uma continha 20 leitos e um posto de enfermagem. Todos esses leitos contavam aí com uma saída de oxigênio. As alas elas foram divididas em masculina e feminina para facilitar isso. E nós tínhamos naquela infraestrutura raio-x, tomografia, exames laboratoriais, o que vocês pensarem de fluxo foi extremamente bem desenhado. É óbvio que num primeiro momento nós tivemos que reorganizar e otimizar aí todos os fluxos. O Pacaembu foi a unidade que permaneceu funcionando por um maior tempo. Nós tivemos ali até 1.515 pacientes e uma sobrevida de 99,8%. Né? Então, acabei de ver alguém me subindo a pergunta de mortalidade. Nós perdemos um paciente no Pacaembu. Né? Então, num primeiro cenário, por essa questão de não ter ainda muito bem definido o critério de gravidade, e aí é o que eu falo para vocês, faz muita diferença nós temos um enfermeiro para ajudar a otimizar e desenhar esse fluxo. Nós começamos também a trabalhar a questão das visitas restritas, as visitas não existiam, então o uso dos tablets, e obviamente isso foi colocado pelos profissionais de enfermagem. E eu acho que das coisas que nós melhor fomos extremamente assertivos e que melhor desenhamos foi a questão de, nos hospitais, nós temos ali colocado técnicos de enfermagem para desparamentar a equipe. Por quê? Porque nessas reuniões da Federação Mundial, nós sabíamos que o maior risco de contaminação da equipe era durante a desparamentação, quando todo mundo estava muito cansado, encostava a mão nos olhos, boca, nariz. E aí nós colocamos uma equipe de técnicos de enfermagem para fazer a desparamentação dos profissionais. Então, médico, enfermeiro, físico, todo mundo, ao sair das unidades, ao ir embora, eram desparamentados por esses profissionais. E, obviamente, a nossa taxa de contaminação ela foi extremamente pequena, ela ocorreu em 2 profissionais e que nós temos a certeza que eram profissionais que tinham mais de um vínculo, estavam ali nos hospitais de campanha e também atuando num outro cenário. Para que vocês tenham uma ideia do cenário gigantesco
nós criamos, no AMB, nós tínhamos ali 76 mil metros quadrados, mais de 510 colaboradores, e ele foi desativado no dia 8 de setembro de 2020, quando começamos a ter aí uma baixa do pico da primeira onda, né? Nesse cenário só de colaboradores, né, eu estou falando esse fluxo de colaboradores internos aí, pensando em pessoal de equipe de raio-x, cozinha, porque só em números de profissionais de enfermagem foram mais de 807 profissionais. Pegando aí números de atendimentos para vocês, 6 mil atendimentos, com 5 mil altas, 89 mil exames clínicos, um investimento de 7 milhões e meio, custando aí a manutenção de 28 milhões, e quando a gente faz um cálculo de média de internação por paciente, essa média de internação foi num custo de R$15 mil a internação desses doentes. É óbvio que todo esse cenário de construção e de fluxo, ele foi extremamente otimizado, importante. Temos aí a participação da equipe de enfermagem, eu acho que o que a professora Terezinha trouxe para nós, o quanto tem sido importante essa luta pela valorização, pessoal, o quanto é fundamental nós pensarmos em cada vez mais darmos voz para a nossa enfermagem, porque nenhuma dessas estratégias, elas teriam saído ou acontecido, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, no início dos hospitais de campanha, sem a presença dos profissionais de enfermagem. 64% do todo o corpo, de toda a infraestrutura era nossa. Então, aí nós vemos o montante e a proximidade. E quando eu falo para vocês a importância de nós ocuparmos, sim, espaços políticos, eu era a única enfermeira que fazia parte desse comitê de crise, sentar à mesa ali com o prefeito, com o governador, com o secretário de saúde, para poder dialogar e falar sobre a importância da criação dos fluxos, a importância de termos, sim, mais profissionais do nível médio, da importância da capacitação dessas pessoas e o quanto isso fez a diferença aqui no nosso cenário em São Paulo. Nós passamos essa primeira onda de uma maneira extremamente tranquila com a criação dos hospitais de campanha. Não foi fácil, ninguém sabia o que viria, todo mundo com muito medo da atuação. Para que vocês tenham uma ideia, no hospital de campanha do AMB, a prefeitura disponibilizou, porque junto quem já esteve ali no centro de convenções do AMB, sabe que nós temos o hotel ao lado, e foi disponibilizado para os profissionais o uso do hotel, para aqueles que não queriam voltar para casa, que moravam muito distantes, e nós tivemos uma dificuldade muito séria, por exemplo, com o corpo de trabalho do hotel, que estavam com medo dos profissionais e pediam demissão. Então nós tivemos que fazer uma capacitação, um treinamento, uma conversa, um diálogo, para conseguir fazer com que o time também do hotel fosse mantido para ajudar aí os nossos profissionais. O que mais que eu posso comentar aqui com vocês que acho que vale a pena? Essa questão do quanto a ABEM vem fazendo esta luta pela valorização, sim, dos nossos profissionais, e o quanto nós pensarmos agora que esse PL, o 25... O quanto nós pensarmos que o PL 2564, ele é extremamente fundamental e importante para a nossa luta. Nós não podemos continuar ou passarmos por esta pandemia apenas com os aplausos. Nós vínhamos aqui em São Paulo fazendo essa discussão também a nível política, trazendo o Conselho Regional, a ABEM São Paulo, para o quanto é válida, é notória essa importância. Por quê? Porque são estratégias como essas que demonstram a importância dos nossos profissionais. Então, queria compartilhar um pouco de toda essa vivência, essa experiência, e agradeço demais por essa oportunidade, Terezinha. Muito obrigada. Nós é que te agradecemos, Renata, pela tua participação e trazendo essa rica experiência. E fecho contigo quando você diz a importância da participação do profissional. Tenho absoluta certeza. A minha vida toda eu fiz gestão em hospital, ensino, e agora na Escola de Saúde Pública, então, dentro da área, e a gente vê a importância da visão que nós temos, porque nós temos a visão do conjunto e a visão do todo. E mais uma vez, o prefeito foi muito
digamos assim, que uma visão muito clara, que o profissional... Assertiva, né? Assertiva, que o profissional que poderia lhe dar esta visão e desenvolver esta proposta dos hospitais de campanha, estaria na gestão de um enfermeiro. Porque a gente observa os mínimos detalhes. Quando o problema surge, a gente já tem uma visão da necessidade, isso que nos diferencia muito. Eu não sei dos participantes, aqui eu tenho uma pergunta, porque daí eu já esgoto as perguntas contigo, Renata, e aí tu fica à vontade, né, se tiver que sair. Nós temos aqui uma pergunta, qual a mortalidade que teve, mais ou menos assim, qual foi o nível de mortalidade que os hospitais de campanha apresentou? Muito bacana essa colocação. Nós perdemos um único paciente no hospital de campanha do Pacaembu, e depois no desenho do AMB nós tivemos 3 óbitos ali de pacientes que chegaram tardiamente e que a gente não conseguiu aí reverter. Nós tínhamos ali uma ala em ambas as estruturas de leitos de terapia intensiva para o atendimento desses pacientes, e a média, o tempo de ocupação foi aí de 24, 26 horas. Então, nós conseguimos criar uma rede extremamente bem desenhada e funcionante para conseguir transferir esses pacientes. Era um período que nós não tínhamos, por exemplo, a ideia do quanto era importante a posição prona, do quanto as manobras faziam aí um diferencial para esses doentes, e as equipes estavam sendo capacitadas. Quando nós redefinimos esse perfil, nós passamos aí de 5.000 altas depois, sem mais nenhum óbito. Muito bem, muito bem. Não sei se alguém aqui teria algum questionamento para a Renata. Eu queria aproveitar a experiência da enfermeira Renata, né, e fazer mais alguns questionamentos, assim, se ela puder nos ajudar, né? Nessa segunda onda, com a cepa P1, vocês tiveram o mesmo desempenho ou houve uma variante, assim, no comportamento da doença? Bacana, Tati, essa sua pontuação. E aí, os hospitais de campanha, depois disso, dessa primeira onda, quando nós vimos que baixou a questão da Covid aqui na cidade, ele foi fechado. Então, ele ficou funcionando até 29 de junho, aproximadamente, né? E tivemos aí o encerramento desses hospitais. E qual foi o pensamento? O que nós fizemos? Nós investimos em ampliar esses leitos, porque como essa foi uma parceria público-privada, tudo que foi colocado de materiais, de infraestrutura dos parceiros, que foram instituições aí de ponta da cidade, eles foram retidos pela prefeitura. Então, o que nós fizemos? Nós ampliamos esses leitos dentro das instituições, né? O que nós vimos agora nessa segunda variável, nessa segunda variante aí na P1? Pacientes mais jovens e com perfil de comprometimento muito maior, né? Então, o que nós precisamos? Manter esses leitos e ampliar os leitos de terapia intensiva. Foi ampliado na cidade, para você ter uma ideia, leitos aqui no centro da capital, uns 200 metros onde eu estou agora, nessa unidade aqui, nós tivemos um hospital só para tratamento de doentes Covid, com leitos semi-intensiva e terapia intensiva. Qual é o grande limitador nosso? A questão de recursos humanos qualificados, né? Então, o quanto tem sido difícil profissionais que tenham aí essa formação. Por conta disso, dentro da MIB, da ABENT, Departamento de Enfermagem, nós oferecemos um curso de capacitação. Quem quiser, é gratuito, está lá nas páginas, para tentar ajudar o cenário, né? Então, assim, a nossa maior dificuldade foi essa, e nós fomos nos preparando, por exemplo, com a criação de várias usinas de oxigênio aqui na cidade, então, ampliando toda essa rede, e até o momento, nós tivemos o caso agora, nessa segunda onda, Tati, de um único óbito de um paciente que chegou extremamente grave em uma unidade, uma UPA,
uma unidade de pronto atendimento na Zona Leste, aqui na cidade de São Paulo, e graças a Deus mais nenhum caso. Então, todo o sistema abastecido de rede de oxigênio, ampliação dos leitos para Covid, de terapia intensiva e também de semi-intensiva. Então, essa criação desse fluxo de rede, ela permitiu um cenário melhor agora nessa segunda onda para a gente aqui na capital. Mas alguém gostaria de... Eu queria saber da Renata. Tudo bom, Renata? É um prazer estar contigo e queria te agradecer que tu prontamente atendeste esse convite. E eu tinha dito para a Terezinha que a gente não podia deixar de ouvir essa experiência que vocês tiveram em São Paulo, de ter uma enfermeira à frente dessa ação contra a Covid. E eu queria saber se tu tens uma ideia do contingente de profissionais de enfermagem que foram mobilizados para esta ação. E eu gostaria também de parabenizar a ação que houve na finalização, porque eu sei que eu tive muitos ex-alunos que receberam uma medalha dizendo que participaram desses hospitais de campanha. Muito legal, Karen. Você sabe que essa coisa até me motiva, eu seguro aqui os olhos para não chorar. Nós mobilizamos muita gente, se nós contarmos todo o corpo, foram mais de 28 mil profissionais aqui na capital, 463 postos dentro do município. E quando nós estávamos acalmando, e essa foi uma estratégia bacana, porque o prefeito, o Bruno Covas, ele acompanhou tudo muito próximo, juntamente aí com o secretário, com o Edson Aparecido, e eles me deram muito poder de voz, né, de ajustar fluxo, de pensar o como iríamos fazer tudo isso. E quando nós acabamos, eu falei, olha, a ideia de um hospital de campanha é uma estratégia onde nós vamos disponibilizar leitos no cenário de guerra. Então, nós precisamos pensar numa homenagem para essas pessoas, né? Em paralelo, aqui nós estamos correndo com um projeto, obviamente, pela questão das 30 horas. Nós já conseguimos aqui as salas de descompressão e conforto para os profissionais de enfermagem. E isso eu coloquei lá nos hospitais de campanha. Então, pensa assim, na gratidão em ver o quanto a equipe ela foi acolhida, o quanto a enfermagem ela teve voz frente a todo esse trabalho, né? Então, foi um cenário de mobilização gigantesca, uma rede imensa. Todo mundo ficou extremamente gratos. E o bacana, Karen, de toda essa questão é que, no começo, todo mundo tinha muito medo quando nós começamos a capacitar, qualificar esses profissionais. Todo mundo com muito medo de começar nos hospitais. Poxa, ali eu sei que está o Covid, né? O restante da cidade nós não sabemos como vai estar. Mas e agora que ali está? Não quero, não vou. E eles iam com medo. Então, os primeiros 15 dias foi bem tenso para todos nós. E, ao final, todo mundo se abraçando, chorando, ninguém querendo ir embora. Virou ali uma grande instituição. Então, a mobilização foi gigantesca, se nós pensarmos em toda a rede. Profissionais de enfermagem, se somarmos a Anhembi e Pacaembu, foram aproximadamente 6.200 profissionais. Então, assim, uma gestão, uma conta nunca, então, imaginada para um cenário como esse aqui no país. Eu confesso a vocês que eu nunca imaginei, sou intensivista aí, minha vida toda foi dentro de terapia intensiva, eu nunca imaginei que eu vivenciaria um cenário como esse, de você olhar o Anhembi, que nós que adoramos aí estar formando, estar em evento, ver aquilo tomado de leitos, você olhava assim, subia no hall do Anhembi, você olhava aquilo tomado de leitos, era uma coisa assim impressionante. E ver o quanto a enfermagem trabalhou de maneira árdua, o quanto nós fizemos a diferença, e depois sermos homenageados no final, eu acho que isso só traz à tona o quanto somos importantes e o quanto não são aplausos que vai ajudar aí a nossa profissão. Muito obrigado, Renata. Só a gente assistindo às reportagens, a gente se emocionava. Imagina vocês aí vivenciando e gerenciando todo esse processo de trabalho.
Então, parabéns, Renata, mais uma vez. Muito obrigado pelo compartilhar essa grande experiência e muito bom tê-la com a gente. Terezinha, a Rosângela levantou a mão, eu não sei se ela teria alguma pergunta. Não. Me desculpe, eu não vi. Não, só para parabenizar a Renata, eu acompanhei de perto, porque eu era conselheira federal, quando ela saiu, assim, para esse trabalho, que era diferente de tudo, né, Renata? Vocês foram enfrentar um gigante, assim, né, de peito aberto e com muita responsabilidade, assim, como tu mesmo falasse, né, que a enfermagem fez a diferença. É muito bom ter pessoas como tu, assim, que levam o nome da nossa categoria, assim, adiante e mostram o quanto nós podemos fazer, né? Quanto a gente tem capacidade, conhecimento para fazer a diferença. Meus parabéns. Super beijo, Rô, saudade. Eu me lembro até hoje o dia que eu liguei para o doutor Manuel Nery e falei, olha, doutor, com nó na garganta, que eu vou falar para o senhor que eu vou pedir a minha licença, mas eu tenho uma missão muito mais nobre aqui em São Paulo, e que se eu não ocupar esse espaço, não vão convidar nenhum outro enfermeiro. Isso vai ser ocupado, vai ser mais uma cadeira que vai ser ocupado por um médico, por um gestor, porque acham que só essas pessoas são competentes e qualificadas. Se eu não sentar lá e falar, olha, não, vai ser desta forma, né, a gente nunca vai conseguir ganhar o protagonismo merecido. E foi muito bacana, porque todas as definições e decisões eu me lembro, porque aí o pessoal me chama de Renatinha, tem 1,5 m, imagina, e eles falam, e aí, já ligou com a Renatinha, conversou com ela? Não sei não se vai dar certo, precisa falar com a Renatinha. Então, o quanto é importante nós ocuparmos, sim, esses espaços, né, nos dedicarmos. Eu me lembro que tinha dia, Rô, que eu chegava ali no hospital, 5h30, 6 da manhã, e era 1h, ainda estava lá, fazendo com que as coisas acontecessem, né? Então, o quanto vale a pena, sim, todas essas questões, e o quanto nós precisamos dar esse protagonismo e essa visibilidade para a nossa profissão. Mais alguém gostaria de comentar? Então, agradecendo Renata mais uma vez, e vamos de imediato passar a palavra, então, para a Bruna, para nos falar também de uma realidade, né, que também acompanhamos de perto e vivemos a angústia enorme, né, com o cenário que se instalou lá em Manaus. Então, com a palavra você, Bruno. Professora, só eu acho que a dona Maria Hélida quer falar alguma coisa, parece que ela levantou a mão. Só para ver aqui se ela vai querer ainda fazer alguma explanação e depois eu inicio. A senhora quer falar? Eu queria fazer um comentário com relação à fala da enfermeira Renata. Primeiro, parabenizá-la pelo trabalho e destacar a importância dos enfermeiros na gestão dos serviços. E com a descentralização do sistema de saúde, os milhares de enfermeiros que estão à frente dessa atenção agora específica na pandemia, mas especialmente os enfermeiros sanitaristas, os formados, né, pela Escola de Saúde Pública, e nesse momento é o que eu destaco a atuação dos enfermeiros na gestão, não é? Nos municípios brasileiros, quantos enfermeiros estão à frente desse trabalho, e a importância da formação em gestão em saúde pública, enfim, porque a saúde pública dá muita visibilidade à autonomia da atuação do enfermeiro. Muito importante, parabéns à enfermeira Renata. Obrigada, professora. Vamos cada vez mais, Bruna, mostrar aí a nossa força. Concordo plenamente contigo. É verdade, e assim, uma coisa que me emocionou muito, vim para Manaus, eu sou do Rio de Janeiro, eu estou no estado tem 4 anos, então, quando eu cheguei aqui, o que eu fiquei muito feliz é que os postos estratégicos dentro da secretaria
são ocupados por enfermeiros. Então, hoje, a gente tem um secretário de assistência à capital, que é um enfermeiro, Dr. Jane Kenta. Nós temos a Secretaria de Urgência e Emergência, que é presidida por uma enfermeira. Então, a Secretaria de Políticas, nós temos uma enfermeira. Então, é muito gratificante a gente ver o reconhecimento e saber que a gente é capaz, sim, como a Renata falou, de ocupar e fazer uma excelente gestão enquanto à frente desse cargo. Eu fiz uma breve apresentação para vocês, para a gente entender um pouquinho o que foi a situação daqui de Manaus. Eu vou abrir aqui só a apresentação, pedir um segundinho aqui para vocês, para partilhar a tela. Só um instantinho. Pronto, que eu acho que agora foi. Vocês estão conseguindo ver? Alguém pode só me dar o feedback se já está conseguindo ver a tela? Agora sim, Bruna. Sim, a tela está aqui. Então, vamos começar. Então, a gente, enquanto à frente do departamento da capital, eu estou coordenando o gabinete de urgência e emergência da Secretaria de Urgência e Emergência, que fica subsidiada à Secretaria de Saúde daqui do estado do Amazonas. No início, então, como todos viram, né, o caos que foi instalado aqui em Manaus, e aí a gente começou com um desafio, que é o principal daqui do estado, que é o demográfico, né? A nossa densidade demográfica aqui perpassa 2,6 quilômetros por habitante. Então, onde a gente tem a densidade, tirando de base aí de fonte do IBGE, em São Paulo, 179,8 quilômetros por habitante. Então, a dificuldade ao acesso que nós temos aqui dentro do estado. Temos 62 municípios, onde 50% da população reside na capital de Manaus. 47% desses demais municípios, eles residem nesses demais municípios. E aí a gente chega a ter populações de até 30 mil habitantes. Além disso, a concentração maior da população indígena do país, que é distribuída em 188 áreas, com suas etnias, com seus costumes, com todas as suas tratativas. Aqui vocês podem ver algumas fotos que foi tirada recentemente, na época que a gente foi fazer essa busca também nos interiores, né, para poder ter acesso à chegada de equipamentos, materiais. Esse Barco da Alegria é um barco de medicamentos que faz toda essa logística, atua nos interiores. E aí aqui, falando um pouco dessa gestão do hospital de campanha, a gente vem para a rede de urgência e emergência. Aqui eu coloquei para vocês o fluxo de entrada, onde a gente já tem uma quantidade reduzida de hospitais aqui em Manaus, né? Eu tenho 3 HPS, que são os hospitais pronto-socorros grandes, é o Platão Araújo, o 28 e o João Lúcio. Temos 9 SPAs, que são serviços de pronto atendimento, apenas 2 UPAs e 3 pronto-socorros infantis, 7 maternidades. 62 municípios com unidades de urgência e emergência. Então, no interior, eu tenho aproximadamente 180 leitos de semi-intensiva, não tenho leitos de UTI, e 922 leitos clínicos que foram, na época, utilizados para Covid. Esse fluxo de entrada, a gente tem o fluxo da segregação, né? A gente faz uma estratificação desses pacientes, e as nossas referências são os hospitais que a gente chama de retaguarda, que foi o hospital feito para o combate ao Covid-19, que é o hospital de campanha, o Hospital Delfino Aziz, que virou referência de Covid, hoje ele é o 3º maior no Brasil de leitos, a Maternidade Ana Braga, o Instituto da Criança, o HPSC Zona Sul, e a Fundação Medicina Tropical e Fundação Secom. Aqui foram as unidades de referência que disponibilizaram leitos, aonde a gente migrou os leitos que a gente tinha para os pacientes de Covid. Apenas os HPS adultos, o Platão Araújo e o 28 de agosto, a gente conseguiu construir leitos. As estruturas daqui não permitiam que a gente ampliasse leitos. A gente não tinha para onde crescer rapidamente. Por isso que foi necessário fazer a abertura também do hospital da Newton Lins, que era o de combate à Covid.
E aí foi feita a abertura, dia 26 de janeiro, no Hospital de Combate à Covid, conhecido como Hospital Newton Lins, onde a gente teve uma referência desses pacientes em Covid de média a alta complexidade, e aí a gente teve uma capacidade máxima instalada dele para 81 leitos, devido à sua estrutura, e dentre eles 22 leitos de UTI. Aqui é um organograma, ou seja, o nosso hospital já era um hospital estruturado, o Ministério da Saúde, atuando junto com os órgãos de controle, estruturaram uma unidade dentro de um hospital-escola, que é da Faculdade e Universidade Newton Lins, então a gente se utilizou desse prédio e conseguiu estruturar esse hospital para que a gente conseguisse ter a base de atendimento referência, ou seja, ele é um hospital porta fechada. A gente só conseguia transferir os pacientes através da regulação. Ele não era porta aberta. Então, a gente continuava com os HPS, os prontos atendimentos, os prontos socorros, sendo referenciados. O paciente precisava internar, a gente encaminhava para Newton Lins. Recursos humanos, a gente precisou, como a Renata falou, construir toda uma equipe de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, toda uma equipe multidisciplinar para esse hospital, uma média de 300 e poucos profissionais, já tendo que não perpassava de 90 leitos de enfermaria e de 22 de UTI, então, conforme a sua capacidade não foi tão grande, mas era o que a gente conseguia suprir naquele momento. A estrutura física, que é mais ou menos para vocês verem como era o hospital, então já era uma estrutura de um hospital, né? A gente conseguiu adequar a UTI, então essa UTI ela já existia, a gente preparou ela para receber esses pacientes. Lembrando que era um hospital que estava desativado, de uma unidade privada, que a gente utilizou para poder fazer o hospital de campanha. Aqui são os dados gerais, então, desde o dia 26 de janeiro até o dia 13 de maio, nós tivemos 557 pacientes admitidos, 405 altos, 98 óbitos e 28 pacientes ainda em tratamento, 4%, ou seja, 21 pacientes nós transferimos e 5 pacientes se evadiram. Aqui foi a estatística da unidade de terapia intensiva. Tivemos 130 pacientes admitidos dentro desse período, 78 óbitos, e aí vocês viram um gap do dia 26 de janeiro, e a UTI só começou dia 5 de fevereiro por conta daquela questão do oxigênio. A gente estava recebendo concentradores, a gente estava adequando usinas, então a gente precisou desse gap para poder abrir a UTI, porque não adiantava eu abrir leito naquele momento se eu não tinha o suporte de oxigênio para oferecer. A gente precisava primeiro estruturar a rede para poder fazer a abertura de mais leitos. Aqui é uma atualização da data de hoje, como é que está o nosso hospital. Então, hoje eu tenho 16% de ocupação de pacientes clínicos e de UTI eu tenho 50% de ocupação ainda. Outro hospital que a gente tem de referência ao Covid é o Hospital Delfim Aziz. É um hospital que é regido por uma OS, uma organização, e a gente estruturou todos os leitos dele para Covid. Então, ele ficou também referência no hospital de Covid do estado daqui do Amazonas, onde a gente tinha 180 leitos. Então, a gente começou com um quantitativo menor, mas a gente foi, durante a pandemia, abrindo mais leitos, né, fazendo aditivos no contrato, porque a gente precisava expandir leito, e o Delfina era a nossa referência, já que eu não tinha incapacidade nas minhas outras unidades expandir muito. Eu consegui expandir 22 leitos de UTI no Platão Araújo, 25 leitos de UTI no 28, mas eu não consegui expandir mais. Então, a gente abriu 180 leitos de UTI referência a Covid dentro do Delfim Aziz e 234 leitos de enfermaria. 180 de UTI também contavam salas de estabilização. E aí, dentro do Delfim Aziz, a gente teve que montar, com o apoio do Ministério da Defesa, uma enfermaria de campanha, onde a gente também ampliou 57 leitos, no dia 27 de janeiro. Foi quando a gente conseguiu receber mais concentradores de oxigênio. Então, esses pacientes ficavam com os concentradores na enfermaria de campanha, dentro do espaço físico ali da Newton Lins, como vocês podem ver na foto.
Aqui é uma média, diariamente a gente recebe esse dashboard do Delfinazis, né? Como eu falei para vocês que ali é uma OS, a gente faz o acompanhamento da gestão diariamente, o monitoramento desses pacientes. Então, a gente, desse mês atual, a gente tem uma entrada de 289 pacientes, onde 270 tiveram alta hospitalar, a média de permanência de 13,0. O giro de leito é um giro baixo, né, onde a gente sabe que na pandemia a baixa rotatividade na sua ocupação ocorre, né? A taxa hospitalar 55,8%. E aí, dentre isso, a gente trabalhou com os hospitais de campanha, trabalhamos com a nossa retaguarda, nossos hospitais, as fundações que eram referências de oncologia, foram utilizadas, Fundação Medicina Tropical, a gente conseguiu abrir leitos também, aonde conseguia parceria, a gente conseguia expandir leito. Mas teve um momento que a gente precisava trabalhar também no paciente que ainda não estava em UTI. A gente precisava trabalhar ali aquele paciente que ainda estava no período que ele conseguiria ser removido para outro estado. Foi quando o Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Defesa, a gente começou a fazer, acho que todos acompanharam, foi o início, a Operação Vida, onde a gente transferiu 542 pacientes COVID para outros estados, em conjunto com o governo do estado, com a Força Aérea Brasileira e o governo federal. Essas transferências começaram no dia 15 de janeiro, com término no dia 10 de fevereiro, porque aí foi quando os outros estados já não conseguiam suprir nem receber mais os nossos pacientes, e a gente estava conseguindo já absorver a demanda que vinha em portas e interiores, porque a gente recebia muitos pacientes no interior, como eu falei anteriormente para vocês. O interior ele não tem terapia intensiva, ele tem unidades de cuidados intensivos, tem leitos de estabilização com ventilação mecânica, mas o ideal é que o paciente seja transferido para a capital, para que aqui ele desse continuidade ao tratamento dele. Dentre isso, a gente também transferiu 16 pacientes oncológicos para a gente conseguir ampliar leito lá na Fundação SECOM. Transferimos esses 16 pacientes para o Rio de Janeiro. Eles precisavam fazer uma cirurgia de mama, estavam internados aguardando, onde a gente precisou suspender por conta da pandemia, as cirurgias aqui, e aí o Rio de Janeiro, em parceria junto com o Ministério da Saúde, transferiu esses 16 pacientes para lá, para fazerem o tratamento e a cirurgia. Aqui, vocês podem ver, como eu falei, 542 transferidos, sempre dos moderados, tá, gente? A maioria foram pacientes de leve a moderado, como eu falei, aquele paciente que, a princípio, iria para uma enfermaria ou para uma unidade de cuidado intermediário, não necessariamente para uma UTI. 9 pacientes desses moderados, além desses moderados, nós encaminhamos para a UTI, mas esses pacientes foram do interior e foram direto de remoção aeromédica. 444 altas nós tivemos nessa operação, só 431 pacientes retornaram. Mas, Bruno, o que aconteceu com esses demais pacientes? Eles ficaram no estado, gostaram tanto do atendimento, foram tão bem atendidos, que eles ficaram e não quiseram retornar para Manaus, mas todos estão bem. E 98 óbitos nós tivemos nessa operação de pacientes, 92 desse transporte moderado e 6 desses pacientes que foram de remoção aeromédica para os outros estados. Esses foram alguns estados que acolheram nossos pacientes, só para vocês darem uma olhadinha e entenderem quanto foi essa logística. Foi um projeto, né, que a gente não teve tempo de estruturar, então a gente agregou conhecimento e conseguiu executar, graças a Deus, com maestria. E aí, frente a isso, o estado já estava um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, e veio a nossa Operação Gratidão, onde a gente recebeu os pacientes de outros 2 estados, foram Rondônia e Acre, e aí veio também, junto com a parceria do Ministério da Saúde e da Defesa, começou no dia 16 de março, até o dia 31 de março, nós recebemos 48 pacientes, inclusive os pacientes de alta complexidade, que foram referenciados para o Hospital Delfinazis. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho da situação atual, né? Esse é o nosso dashboard diário, que a gente tem acesso da secretaria. Então, hoje, a nossa realidade de pacientes clínicos não COVID, eu tenho de capacidade de 82%, não COVID de UTI, 84%, e pacientes COVID, eu tenho 34%, e de leitos clínicos, e de UTI, 58%.
Aqui é o sistema de regulação, esse foi agora pela manhã que eu fiz o print. Então, tinham 16 chamados em aberto e apenas 9 Covid, sendo 4 da capital e, se eu não me engano, 5 do interior, é isso mesmo. 4 da capital e 5 do interior e 67 chamados não Covid. Esse aqui é um boletim que eu tirei de ontem, né, que a gente pega diariamente, atualizado. Então, hoje, atual, eu tenho 401 pacientes internados, isso fechou ontem, tá, gente? Dia 16, 10 horas. Onde, no total, foram 12.831 óbitos confirmados, 2 óbitos nas últimas 24 horas e 324.781 pacientes recuperados. Eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Como a professora Terezinha falou ali. Deixa eu só parar aqui a apresentação e voltar. Foi uma situação bem difícil, né? A gente não teve tempo de se estruturar. Tivemos muitos enfermeiros na ponta, isso me orgulha muito. A secretária de Políticas, Anaera Maxud, que ficou à frente desse projeto das remoções dos pacientes. Então, foi uma operação de guerra. A gente teve uma parceria total com o Ministério da Saúde, mas a gente precisou erguer os braços. Eu fui para a linha de frente, algumas fotos até ali estão aparecendo, porque a gente estava na filtragem dos pacientes, a gente fazia uma classificação dentro da unidade com a equipe médica, fazia outra para que esses pacientes fossem removidos com segurança. Então, assim, é gratidão mesmo, é uma equipe que se fechou, foram enfermeiros, a gente teve, sim, o aporte dos médicos, nosso secretário de saúde, para quem não sabe, ele é engenheiro, então ele tem um grupo técnico de enfermeiros maravilhosos ao redor dele, então isso, como a doutora Renata falou ali, corroborou muito, porque o enfermeiro ele tem uma visão diferenciada, é uma visão mais holística de tudo, né, que perpassa muitas coisas. Então foi muito importante a remodelagem. Acho que a pandemia veio para mostrar assim, se você acha que sabe muito, está na hora de você sentar e estudar, porque a gente não sabe nada, né? A gente se reinventou, a gente se readaptou, a gente trabalhou junto, a gente arregaçou os braços, ficou sem dormir, mas eu acho que hoje, sentando agora aqui, se eu tivesse que fazer um feedback positivo da pandemia, nós conseguimos passar, né, nesse momento por toda essa tratativa com êxito. Foram alguns erros, alguns acertos, mas tendo em vista, eu recebo pacientes da Colômbia, eu recebo pacientes da Venezuela, então o meu quantitativo, a minha população não era só 2 milhões de habitantes de Manaus, eu tinha interior, eu tinha Colômbia, eu tinha Venezuela chegando, e eu tenho poucas unidades hospitalares, eu não conseguia ampliar de imediato, eu precisava de leitos, eu não podia abrir tanto, a minha logística era absurda, eu dependia de oxigênio da Força Aérea, que era o mais rápido, né? A Marinha não conseguia me dar tanto aporte, porque era navio, demorava muito, caminhão era estrada, a gente tem esse bloqueio e essa dificuldade dos caminhões chegarem. Então, nós conseguimos gerenciar com todo o aporte técnico o secretário teve e nos proporcionou. Não tinha horário, eu ia dormir 3, 4, 5 horas da manhã, recebendo equipamentos, embarcando pacientes, mas nós conseguimos positivamente, em meio de uma situação atípica, que nós nunca tivemos e nunca vivenciamos, conseguimos passar com êxito. E eu queria agradecer a todos aí. Se alguém tiver alguma pergunta, você deixar, eu vou falando, eu falo muito. Eu tinha uma pergunta que, na verdade, Bruno, é uma curiosidade desde a época que vocês começaram a transferir os pacientes, né? E a gente lia no jornal e constatava. Se não era melhor, se vocês discutiram neste momento, se não era melhor trazer equipes para aumentar o atendimento das pessoas aí com vocês, do que levar pessoas, eu imaginava assim, pessoas com Covid indo para outros locais, espalhando o Covid em outros vários estados. Isso sempre foi uma coisa que eu fiquei muito, me questionei sempre. Então, eu quero ver se vocês discutiram isso. Sim, foi discutido, mas o que acontece? Naquele momento eu estava com uma escassez de oxigênio, eu não podia abrir mais leitos, eu não tinha como, se eu trouxesse equipes, eu não teria o aporte do oxigênio nesses pacientes, eu precisava estruturar a minha rede,
Então, não adiantava eu chegar com a equipe, a gente conseguiu contratar mais profissionais, até porque a gente precisava, não só para o hospital de campanha, para as outras unidades. A mão de obra no interior é muito difícil, a gente trabalhava com esses cursos da AMIB, a gente trabalhava com capacitação do Sírio-Libanês, a gente teve consultoria do Sírio aqui, inclusive, só que naquele momento não tinha como. Eu não podia abrir mais leito. Qualquer biquinha que eu abrisse, a gente trouxe engenheiros para cá, eles fizeram um trabalho, toda a tratativa, mas naquele momento não. Naquele momento a gente precisava desafogar a nossa rede. A gente precisava trabalhar os pacientes não Covid, porque eles não paravam de chegar. Manaus aqui é uma questão muito típica, né? Como até São Paulo, que tem muito motoboy. Aqui a maioria, não só da entrega é feita pelas motos, mas os usuários têm muita moto, né? Então, os acidentes continuavam, as cirurgias ortopédicas continuavam, então eu precisava desafogar esses hospitais, eu usava meus hospitais de retaguarda, a gente colocava esses pacientes em outras unidades, acomodava, e a gente precisava trabalhar com a redução de leitos para esses pacientes, mas eles continuavam chegando e eu precisava ampliar para o Covid. Então, nesse momento, todo o protocolo foi desenhado junto com a Fundação de Vigilância e Saúde. Então, a gente teve um protocolo com a FS, nós sentamos junto com a secretária de polícia, na verdade, ela sentou conosco, né, porque o processo veio da secretária na era para a CAPAL. Então, nós sentamos em conjunto com a FVS, estruturamos qual era a forma de transferir esses pacientes, aonde o protocolo, os pacientes eram orientados que não poderiam ir acompanhantes. A secretaria teve a responsabilidade de levar esses pacientes e de trazer. O último nosso paciente chegou, acho que tem 3 dias. Então, assim, a secretaria teve esse cuidado de pedir aos pacientes que não levassem acompanhante, que se mantivessem lá, e a gente trabalhava com todas as medidas de precaução, como uma transferência intra-hospitalar, né, de ambulância, paciente, a equipe em uso de API, as transferências também, quando chegavam no local, a gente tinha toda uma desinfecção desses usuários, o retorno da aeronave também, a desinfecção da aeronave. Então, foi um protocolo junto com a Força Aérea Brasileira, junto com o Ministério da Saúde e junto com a Secretaria. Nesse momento, eu lhe digo não. A gente não tinha como abrir leitos, eu não podia abrir mais. Eu podia ter 10 profissionais, eu podia chegar a PPP, mandar milhões de cama para mim, mas eu não conseguia abrir naquele momento. Eu precisava evadir esses pacientes antes que eles precisassem de terapia intensiva. Porque a ideia das transferências era essa, era o paciente de leve a moderado. Eu não conseguia, por conta da gravidade desses pacientes, levar pacientes graves, justamente por conta do acometimento que eles têm. Então, era todo um trabalho. Manaus já é logística totalmente diferente, eu não consigo fazer voo direto aqui, eu sempre tenho que fazer um pouso em algum lugar. Então, um pouso, a gente botava uma ambulância de sobreaviso, a gente teve o aporte do SAMU nos outros estados, então a gente fez uma operação em conjunto, para que esse paciente voasse em segurança e que as medidas de contaminação fossem minimamente, como a Renata falou, que achei muito bacana, muito interessante, até anotei aqui essa questão da equipe técnica de barreira sanitária, de esparamentação, a gente também tinha com a equipe, né? A gente mantinha o voo com profissionais habilitados, orientava a Força Aérea, eu mesmo estava lá na ponta, né? Nós fizemos um curso junto com a Força Aérea de capacitação pelo Ministério da Saúde, de transporte aeromédico, de EVAN, né, de evacuação aeromédica. Então, assim, para justamente reduzir essa contaminação. Mas nesse momento, eu lhe digo, a gente não tinha como absorver esses pacientes aqui. Muito bem, Bruna. A Tatiana gostaria de perguntar. Bruna, parabéns, né? Porque assim, eu sei que não é fácil. A gente teve que montar uma operação Covid aqui em pouco tempo também, foi bem complicado. Imagino aí no meio, né, desse lugar que é longe de tudo e de todos, né, e de todos os recursos. Eu fico muito, assim, solidarizada com as dificuldades que vocês passaram, porque não foi fácil, né, e vai ser pior, porque a gente ainda não recebeu a cepa indiana, e eu tenho certeza absoluta que a gente vai receber, e que a gente vai ter muitas situações de gravidade e que vão complicar. Só para te relatar, assim, né, eu trabalho aqui num hospital de trauma, que é um HPS, é um pronto-socorro, é um hospital que é de urgência e emergência, então eu entendo bem o que tu está dizendo, mas
quase todos os pacientes que foram selecionados no momento inicial lá, que vinham para a enfermaria ou semi-intensiva, foram para a UTI. Então, assim, a gravidade dos pacientes que piorou no voo, né? Então, assim, a gente sabia que isso ia acontecer, então todo o contingente dos pacientes que nós recebemos aqui, Rio Grande do Sul, foram redirecionados, recebemos primeiro lote de pacientes, primeira leva de pessoas, e eles ficaram, assim, algumas horas e em seguida foram para terapia intensiva. Então, é porque essa doença é um troço que Tati, é descontrolado, né? A gente começa com o paciente tá relativamente estável na tua frente, tu vira as costas e ele desce a lomba, né? É muito complicado isso. Então, você colocou perfeitamente. Eles foram para a UTI. Aqui em Manaus, eles não teriam ido. Essa é a colocação, foi perfeita, Tati, até fiquei arrepiada. Foi uma colocação perfeita. Porque aqui eles não teriam a chance de ter ido para a UTI. Todos morreriam, né? Todos morreriam. Então, assim, a gente conseguiu fazer um trabalho que eles conseguiram, não tive intercorrência nenhuma no voo. Eles chegaram, foram avaliados por conta do quadro cansado e pela oportunidade que as unidades gentilmente, né, vamos dizer assim, receberam, colocaram eles na UTI porque tinham esse suporte. Então, assim, eles conseguiram leito. Eram pacientes que a gente fazia a triagem com um grupo médico de psicólogos, assistentes sociais, porque a gente tem que fazer um trabalho que envolve a família. Você está levando o bem mais precioso. Eu costumava dizer isso. A gente estava levando o bem mais precioso de uma família dentro daquele voo. Então, a gente tinha que voar com segurança. Quando eu saía com o meu carro da base aérea, os familiares aplaudiam, choravam, porque era uma chance de sobrevida desses pacientes. Então, quando você dá essa oportunidade, às vezes o paciente na triagem, ele sabia que ele ia para o voo e que se ele piorasse, ele poderia ir para uma UTI e ele implorava. E a gente tinha critérios, né? A secretária colocou critérios de exclusão do voo. O paciente tinha deambulando, ele não poderia ser obeso demais, alguns critérios de segurança. E alguns pacientes falavam, não, mas essa minha fratura aqui é antiga, é o paciente com fixador externo. Me leva, por favor, eu quero ir, eu quero voar, eu quero ter a oportunidade. E aí a gente ficava numa situação que a gente não podia, a gente tentava, e a secretária remanejava, e o secretário de saúde sempre muito próximo. Eu acho que isso também nos ajuda e nos apoia, porque quando a gente vê o gestor maior da ponta, junto com a gente, vestindo a camisa, empurrando maca, é porque a gente está fazendo um trabalho correto. Então, foi muito bem colocado o que você posicionou aí na sua fala. Eles foram para a UTI, que bom que eles tiveram essa chance de ir para a UTI. A Rosângela, tu gostaria de perguntar, ou a resposta que é mais ou menos semelhante à pergunta? Não, foi semelhante à pergunta que a Érica fez em relação a isso, sabe? Parabéns também para a Bruna, porque a minha dúvida quando foi era justamente isso. Não estão espalhando a nova cepa por aí pelo Brasil, né? Foi o que mais vinha na minha cabeça na época, mas tu já levantasse, tirou a dúvida, era o que tinha para fazer, né? E meus parabéns aí pelo trabalho. E a nova cepa ia chegar de qualquer jeito, né? De qualquer jeito, assim, né? É a mesma coisa, a gente não está trazendo paciente da Índia, e eu, assim, acho que uns 10, 15 dias nós vamos... Já chegou um, né? Pois é. Então, a verdade é essa. E quando a gente trabalha em conjunto, foi justamente por ser pioneiro nesse trabalho, né? Portugal começou a copiar, a França começou a copiar essas transferências. Então, assim, foi uma união. Todo mundo queria participar, todo mundo queria ajudar. A gente tinha o secretário de saúde do Rio de Janeiro, São Paulo, governador, todo mundo em link conosco, sabendo qual era a melhor forma de ajudar. Era vigilância de todas as unidades, de todos os estados. Então, assim, a gente conseguiu trabalhar em conjunto. Não foi uma ordem Manaus, estados, não, foi uma parceria. E isso é muito bacana. Digamos assim que um cenário que propiciou isso, né? A solidariedade, se a gente tivesse que buscar um termo, a solidariedade mostrou a importância que ela tem e o olhar de humanização, porque todos nós somos humanos, e esse vírus não escolhe
raça, cor, socioeconômico, teu nível, ele não escolhe, ele chega para todos e em todas as idades. Então, o nível de solidariedade foi muito acentuado e continua sendo, né? Continua sendo. Não sei se a Hélida, né? Eu vi que a Hélida colocou aqui uma observação, não sei se você gostaria de completar, Hélida. Não, Terezinha, foi o que eu escrevi no chat mesmo, que é muito importante a gente pensar que nós estamos ainda em evolução da pandemia, isso é muito triste, e que nós devemos estar ainda preparados. Foi esse mesmo comentário que eu coloquei no chat, obrigada. Com certeza, a gente não pode baixar a guarda, né? Não podemos baixar a guarda, porque muito ainda desconhecemos com relação ao vírus, às suas variantes e aonde ele pode chegar ainda, né? É muito desconhecimento ainda, mas a gente se esforça, né, para buscar os melhores. Bruna, inicialmente eu te agradecer, se você puder continuar com a gente, pode ser. Claro, continuidade, muito gratificante compartilhar esses conhecimentos. Então, passo para você, Tatiana, né, a nossa enfermeira diretora do HPS, né, e a HPS tem grandes histórias, né, grandes histórias para contar. Eu sempre digo, uma das coisas que eu sempre digo, acidente, qualquer acidente, direto para o socorro, direto, porque ele está literalmente preparado. Olha que é anos que a gente diz isso, né? Acidentou, tá, o primeiro atendimento, depois sai de lá, né? Depois, primeiro atendimento, tal, sai, porque ele é preparado justamente para fazer o que tem que ser feito, e esse é o grande diferencial, né, do pronto-socorro. Tatiana, com a palavra. Só antes da Tati começar, só para te dizer que em 1950, no anfiteatro do HPS, foi a reunião que deu o início da BEM-RS. Bem lembrada, Érica, bem lembrada. É a nossa história da Associação Brasileira, né? O maior hospital de trauma do sul do Brasil é o Hospital de Pronto-Socorro. Eu tenho muito orgulho de estar aqui, de ter as minhas colegas hoje também fazendo uma jornada de enfermagem que a gente organizou com muito carinho pelos profissionais aqui do hospital. Eu queria fazer uma fala assim, bastante emocionada, porque eu reconheço na minha formação aonde eu cheguei, né? Eu tenho aí algumas professoras que me fizeram chegar aqui, né? Então, a Ana Luz, a Érica conheceu, foi minha orientadora quando eu achava que eu ia ser enfermeira obstétrica. Deus o livre, não posso nem pensar nisso hoje, mas era muito bom, assim, né, a Neiva Berni, né, então, assim, a gente tinha um time ali da materno que era fantástico, a gente ficava enlouquecida, daí depois, no quinto semestre, a gente fazia pediatria, eu acho que era uma parte da puericultura, e aí tinha a Lourdes e a professora Dagmar, que foi nossa paraninfa. Então, eu fico muito lisonjeada de conversar com vocês. E aí, assim, acho que contar um pouco da história do hospital. O Hospital de Pronto-Socorro tem 77 anos dedicados a salvar vidas. E a gente trabalha como um corpo de bombeiros, onde a gente tem que estar sempre de prontidão. Nesse ano não foi diferente, a gente continuou atendendo a porta de emergência do Hospital de Pronto-Socorro com a mesma presteza que a gente sempre atendeu. O que nós vimos foi ali em março, quando chegou o primeiro caso em Porto Alegre, e quando a epidemia foi considerada comunitária, nós começamos a monitorar a porta de entrada e vigiar muito mais a chegada dos nossos pacientes. Então, a gente começou a ter um comportamento social dos gaúchos de optar pelo distanciamento, que foi uma decisão muito acertada, no meu ponto de vista, e que foi o que nos possibilitou ampliar a rede hospitalar.
Eu sou especialista em regulação e trabalhei muitos anos antes de vir aqui para a direção do HPS. Então, a gente fez toda a inserção dos hospitais num modelo de regulação. De alguma maneira, eu vou arriscar que foi isso que nos salvou, né, na primeira onda. Porque não tenho dúvida que a definição e as determinações dos gestores sanitários na época de fechamento da cidade, não um lockdown, mas um fechamento mais intensivo do comércio e das coisas que não eram essenciais à vida, possibilitou que a gente pudesse organizar a rede. Enfrentamos muitas críticas, assim, porque é muito difícil, né, porque a parte econômica, ela também sofreu muito com a pandemia, e sofre ainda, né, acho que a gente vê aí uma crise absurda econômica e fiscal, né, nós vamos ter aí anos de muita dificuldade financeira, econômica, daqui para frente, né, porque as pessoas estão reduzindo seus negócios e, de alguma forma, isso afeta todos nós, né, assim como a pandemia. Infelizmente, é uma realidade que foi ocasionada por um vírus horroroso que nos afeta e que vai conviver conosco por muitos anos. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a pandemia ela não acabou e ela vai continuar por muito tempo. A vacina, ela ajuda muito, sabe? Eu acho que eu sou uma defensora, assim, absoluta da vacinação, que ela tem que acontecer, ela tem que ser mais ágil, mais rápida, mas só a vacina não vai resolver. A gente tem aí outras cepas que estão chegando e que a gente não sabe se a vacina vai conseguir intervir nisso. Então, a minha preocupação, e quando eu falo da cepa indiana, as pessoas ficam meio apavoradas, mas eu digo, a gente tem 10 a 15 dias aí de folga para começar a receber essa nova variante do vírus. Eu não sou especialista na área, mas o que eu vi acontecer aqui com a P1 foi um desastre. Foi um desastre sanitário, epidemiológico, de vigilância, de tudo, porque nós temos em Porto Alegre, só em Porto Alegre, 1.000 leitos de terapia intensiva. Nós tínhamos aí 500, 600 antes dessa segunda onda, e a gente conseguiu ampliar um pouco os leitos com contratualizações novas, então chegamos a 1.000 leitos. É suficiente? Não é. Eu não tenho dúvida que não é. Entretanto, naquele momento lá, a estratégia não foi abrir o hospital de campanha, até porque a rede, ela conseguiu expandir um pouco e dar conta da demanda. O que aconteceu foi que, quando houve a segunda onda, esses leitos já tínhamos passado por setembro, com o declínio da curva, e já tínhamos desmobilizado algumas estruturas, né? Porque se fez leito agora, em fevereiro, em sala de recuperação, em sala cirúrgica, em corredores, em lugares onde a gente não teria condições de atender terapia intensiva. Então, foi isso que foi feito, e por isso que nós chegamos a esse volume de leito. Mas, nem só de pandemia se vive, né? Então, a gente também tem as outras doenças que precisam estar contempladas nesse cenário. Faz umas 2, 3 semanas que a minha mãe teve uma crise hipertensiva grave, foi parar, quase fez um edema agudo, assim, foi parar na emergência. E se a gente tivesse num outro cenário de um pouco mais, alguns dias antes, talvez ela não tivesse conseguido atendimento, né? Por quê? Porque as pessoas continuam adoecendo do resto. Então, a gente talvez pensar a pandemia como um grande exercício, uma grande prática de como organizar a rede de atenção à saúde, né? A gente, claro que tem que ter hospitais dedicados ao Covid, que vão fazer esse trabalho melhor do que os outros. Entretanto, a gente precisa continuar oferecendo saúde para quem está doente, né? E as pessoas têm outras doenças, as pessoas adoecem, elas têm AVC, elas têm diabetes, elas têm hipertensão, elas têm câncer, né? Algumas linhas não se mexeu na cidade de Porto Alegre, mas outras as pessoas vão ficar atrasadas. Então, a gente tem aí um atraso nos exames preventivos, a gente tem
uma fila de espera gigante para atendimento de consultas especializadas. Então, atender a pandemia é também atender o que a cidade precisa. E eu acho que a grande mobilização que aconteceu com a rede hospitalar, principalmente, e de pronto atendimentos, foi entender que isso não é uma coisa que pode ser tratada de maneira muito simples, porque vai dar errado, né? O que a gente vê é que a regulação e a organização e entender como é que é o comportamento da doença, das doenças, é fundamental para a gente acertar. Nesse momento, eu acho que a gente está um pouco mais... nós estamos começando a baixar os flaps, assim, estou começando a relaxar em relação eu ia dizer a dengue, em relação à Covid, mas eu não tenho dúvida que a gente está como se fosse sempre em alerta para dar um próximo pulo, né? O que eu vejo na movimentação, e eu faço parte da equipe de gestão do governo do Estado, né, como convidada para falar sobre Covid, é que as decisões, elas precisam sair da esfera de discussão política e ir para uma discussão mais técnica, né? A gente prova e coloca as evidências para que quem tem que tomar a decisão tome a decisão. E o que a gente vê, e o Brasil é um país continental, é que muitas vezes essas decisões não são técnicas, elas passam a ter um cunho político e uma coisa bem segmentada, assim, que nos preocupa demais, né, porque nós é que atendemos os pacientes, né. Então, de alguma forma, eu acho que as experiências que a gente viveu durante esses meses aí são fundamentais para o futuro. Então, a minha fala, eu quero que vocês entendam, assim, que foi ruim, foi difícil, a gente aqui no HPS sofreu horrores, porque a gente precisou abrir leitos, porque a cidade colapsou total, então a gente abriu 36 leitos, 10 de terapia intensiva e 26 de enfermaria, que depois viraram 25, e foi muito difícil, porque a mão de obra que havia disponível era péssima, né? A gente não conseguiu qualificação, assim, robusta dos profissionais. Então, eu imagino que o que a Bruna passou lá para conseguir colocar as pessoas, a gente não tinha intensivista, né? Então, a gente montou um time aí para fazer uma supervisão de outras especialidades, né? E aí eu acho que, assim, cada macaco no seu galho, né? Então, assim, eu costumo dizer que ovelha não é para mato, por quê? Porque não dá para um médico que não é intensivista cuidar de um paciente de terapia intensiva crônica, porque ele vai fazer coisas erradas, assim como não dá para uma enfermeira de primeira linha, de sala de emergência, ficar cuidando de um paciente de terapia intensiva, porque tem coisas que são muito específicas da terapia intensiva que a gente precisa lançar a mão nesse momento. Todos os pacientes, todos, sem dúvida nenhuma, têm demandas de mais capacidade, de mais eficiência do ponto de vista ventilatório. O que a gente viu, assim, que pacientes que a gente antes tratava na enfermaria evoluíam pessimamente e tinham que ir para terapia intensiva. Então, nós começamos com 10 leitos de UTI e passamos para 26 quando a gente transformou toda a sala amarela numa sala de terapia intensiva. Foi uma operação, assim, de guerra, difícil pra caramba, a gente fez teve vários problemas, assim, do ponto de vista de gestão, de entendimento das pessoas, né, fora todas as questões que foram trazidas à tona em relação a essa operação, que foi muito difícil, mas o que eu queria dizer era isso, assim, que foi difícil, a gente fez, né, com alguns sacrifícios. O sucesso dessa operação, ela eu considero que foi positivo, né? Gostaria de ter feito mais e melhor, mas naquele momento, é como a Bruna falou, assim, era isso ou as pessoas iam morrer nos pronto-atendimentos, porque era isso que estava acontecendo. A taxa de mortalidade dos pronto-atendimentos estava altíssima, as pessoas não tinham mais onde colocar oxigênio nas paredes, isso foi muito complicado, muito difícil para as famílias, para as pessoas, porque a gente já sabia que aquele paciente que ficava muito tempo com máscara de Hudson ia chegar no hospital
ia para ventilação mecânica e ia morrer, porque a doença, ela é imbatível nesse caso, assim. A gente sabia que os pacientes, sabe, né, hoje em dia, que os pacientes que vão para ventilação mecânica, eles têm bem menos chance de evoluir bem, né? Então, é complicado tu explicar para uma família isso, né? É complicado tu saber que tu tá doente, que tu tá piorando, né? Que tu talvez vá para o respirador e talvez tu não volte. Então, essa sensação de que a gente não tem condições de mudar, porque o processo inflamatório, a cascata da doença que se transforma no processo inflamatório, ela é muito grave. E ela não para, é difícil de segurar, assim, né? Eu costumo dizer que é pior que um paciente queimado, que a gente está sempre atrás, a gente está sempre repondo o volume, está sempre atrás do tempo cirúrgico, e às vezes a gente não consegue reverter o quadro. Então, é difícil lidar com essa doença, né? É devastador quando ela chega num certo nível e a gente não consegue parar a cascata da doença. E mais que isso, né? A gente tem muitas pessoas contaminadas. Então, assim, a maneira como as pessoas estão encarando isso, né? Porque, não pode ir para o comércio, a questão do comércio, enfim, da liberação, né, das atividades, ela é importante do ponto de vista econômico, mas o vírus, ele não está numa coisa, ele está nas pessoas, e as pessoas se movendo, consequentemente, com práticas ruins, não usando máscara, não lavando a mão, isso dissemina cada vez mais. Então, quando a gente tem uma variante que ela é mais contaminante ainda, a gente tem que se preparar para coisas muito difíceis aqui para frente, daqui 1 mês, talvez 2. A minha mensagem não é nada otimista, né, professora, mas ela é baseada em dados reais. A gente vê aí o que está acontecendo nos nossos países vizinhos, Uruguai, né, que está com níveis altíssimos, mesmo tendo vacinado pessoas, Argentina, o Chile, né, então países vizinhos que estão muito mal, e a gente precisa se preparar para isso, porque vai vir outra leva de doença. Muito bem, Tatiana, pela tua fala, realmente, assim, passasse a angústia dos momentos, praticamente todos, né, os momentos da chegada dos pacientes, e realmente, como tu dissesses, né, a taxa de mortalidade é altíssima, as variantes praticamente anulam o nosso conhecimento, porque a gente tem que redobrar os conhecimentos, e praticamente a gente parece que está começando novamente, né, toda essa luta e tentar buscar as melhores alternativas. Então, realmente é difícil. Agora que a gente estava falando dessa nova cepa da Índia, né? Eu estava ouvindo que a Argentina já está, né? E se a Argentina já está com a cepa, já identificada, né? Em mais de um paciente, imagina a nossa fronteira, né? Onde o transporte de carga, o comércio, enfim, eles vão ocorrendo, né? Então, realmente, nós temos que estar muito atentos com relação a essa nova variante que está se aproximando, né? Está se aproximando ali. Mas está aberto para perguntas. Tati, Bruna. A Eli daqui já levantou a mão. Tudo bem, tudo bem. Terezinha, colegas, a Terezinha sabe, quando ela me convida, eu não me furto a falar sempre. Eu queria valorizar 2 pontos da fala da Tatiana. Parabéns, Tatiana, por essa visão que tu trazes da gestão do sistema, não é? É muito importante, e eu falo aqui
da minha vida de saúde pública há 30 anos, este evento não pode ser pensado, como bem a Tatiana lembrou, somente com relação à gestão dos recursos hospitalares, porque a gente chega num cenário de enxugar gelo, que é o que a gente está vivenciando. Como qualquer epidemia, a gestão tem que ser do sistema como um todo, não é? Não se pode chegar a uma situação esta que nós chegamos somente pensando, não é, nos efeitos assim dos mais deletérios, dos mais derradeiros, que são as formas graves ou sintomas, enfim. Então esse é o primeiro ponto, Tatiana, que eu queria assim, não é, frisar da tua fala. O segundo, que é muito importante, também a Tatiana citou, que é a importância da expertise. Quer dizer, esse evento é muito trágico, é um evento, talvez seja o maior que a gente vai vivenciar. Então, a importância de ter os especialistas, não é? Os especialistas em UTI, os especialistas em emergência, mas também os especialistas em epidemiologia, que é quem pesquisa, é quem trabalha, é quem estuda, é quem tem expertise para contribuir com o manejo de toda essa situação. Hoje pela manhã eu estava assistindo uma live do professor Pedro Alau, da Universidade de Pelotas, e ele usou uma figura que eu acho que serve para a gente também. Ele disse assim, quem nunca teve um pesadelo em que a gente grita e pede socorro e ninguém ouve? As pessoas, como se a gente estivesse fechado em algum lugar sem nenhuma comunicação. E é isso que os especialistas em epidemiologia sentem nesse momento. Os epidemiologistas, desde o início, estão gritando as medidas que devem ser feitas, mas as medidas coletivas, não somente as medidas hospitalares. Os técnicos, os especialistas de UTI estão dizendo que estrutura precisam para assistência ventilatória, para o cuidado aos pacientes graves, mas os epidemiologistas estão gritando quais as medidas populacionais que têm que ser feitas, e não estão sendo ouvidos. Então, também esta parte da fala da Tatiana, eu gostaria de frisar a importância, não é? A Tatiana usou a expressão, cada um no seu quadrado, e é exatamente isso. A gente ouve muitas orientações, muitas lives, inclusive de instituições de decisão, como o Ministério da Saúde, por exemplo, como secretarias estaduais, ou tantas, que a opinião técnica não é da especialidade da epidemiologia nem da infectologia. Então, é muito importante isso, é importante a especialidade em todos os níveis da doença. E numa pandemia, a especialidade está na epidemiologia, na saúde pública. E os especialistas estão como num pesadelo, gritando e não estão sendo ouvidos. Este é um dos motivos para a gente estar em franca epidemia. E eu acho assustador o cenário que ainda teremos pela frente, infelizmente. Terezinha, eu gostaria... Muito obrigada, Hélida. A Érica, né? Você tinha... Eu gostaria de falar com a Tati, com a Bruna e com todos vocês, né? Eu tive a felicidade de, no dia 3 de março de 2020, posar no aeroporto de Melbourne, na Austrália. 7 dias depois, a Organização Mundial decretou pandemia no mundo. E eu estava lá, né? E eu fiquei um ano na Austrália. E aí, o que a Maria Eli está dizendo e que a Tati falou, atualmente a Austrália está hoje com 3 casos de Covid no país. E eles fecharam quando eu estava lá, a cidade, o país era fechado, com 5 casos de Covid, fechavam aeroportos, fechavam a cidade, ninguém podia se comunicar entre o país, né? E por isso que eles atingiram isso, porque eles tomaram medidas drásticas
drásticas, não era de 1, 2, nós, entre nós, eu estou vendo, assim, a gente contemporiza, assim, tanto que eu perguntei quantos tem isso, hoje de manhã, numa palestra, assim, nós só tivemos alunos de 200, 3, 4 alunos tiveram Covid, só 4 alunos. Eu disse, multiplica isso pelo número de pessoas que ele contaminou. A gente, entre nós mesmos profissionais, a gente banalizou o número, banaliza uma morte para nós, é porque é só uma morte, como se aquela morte pudesse ser normal. Não, no caso de Covid, ela não é normal, porque ela tem uma influência de atitudes que a gente tomou. E, Tati, eu li um artigo dos 40 economistas mais famosos do mundo, isto ano passado, em abril do ano passado, e eles diziam, a economia só vai voltar adequadamente se fechar tudo. Se fechar tudo, tudo mesmo, rapidamente volta a economia. A Austrália, como é que está agora? Com a economia aberta, os shows voltando, tudo voltando. Por quê? Porque eles fizeram isso. E nós, no Brasil, por mais que a gente não queira, né, nós temos medidas políticas interferindo, e políticas que eu quero dizer, não estou levantando, né, sei quem é o culpado, porque o culpado é o motorista do ônibus. Ninguém pode culpar o passageiro que comprou a passagem, que sabe dirigir um ônibus, que ele não pegou a direção do motorista que estava bêbado e botou num poste. E é isso que nós estamos fazendo. A gente meio que... Claro que a nossa população está passando por uma situação de distúrbio mental também, porque não acredita nas máscaras, não acredita no isolamento, vai para as praças. Colegas nossos, colegas enfermeiros, viajam. Estou viajando para o Nordeste em plena pandemia. Eu, numa cidade, na Austrália, que fazia 7 meses, que tinha Covid zero, a cidade onde eu morava, Harcourt. 7 meses de Covid zero, as pessoas usavam máscara e faziam isolamento. Eu dizia, eu não acredito que uma colega minha está indo passar as férias porque ela tem que se desestressar. Questionava as gurias, questionava as pessoas. Não, Erika, tomamos todos os cuidados, tu não te preocupa. Tu entende? Então, se uma colega nossa quer desestressar indo para o Nordeste, em plena pandemia, eu vou esperar do quê? De uma pessoa que não tem entendimento de saúde, porque é leigo, não é porque ele é pobre, porque ele é negro, porque ele é... Não, é porque ele é leigo. Nós é que temos. Então, eu acho que nós temos... E todos esses argumentos que vocês levantam, é só olhar para países que estão reduzindo. Eles fizeram argumento oposto. Então, e por que os epidemiologistas nossos estão tão desesperados? Porque eles dizem e cai num vazio, né? Então, eu acho que essa experiência que vocês estão nos trazendo, e que é legal, e que é bom, e que é assustador, eu também acho. Eu também acho que a gente tão cedo não vai ver o mundo diferente. Igual não vai ser, mas diferente do que a gente está vendo, né? Então, eu quero dizer assim que todos os argumentos que vocês levantaram têm argumentos diferentes, e vou dizer mais, na Austrália, o governo não era um governo afinado com Trump, só para vocês terem uma ideia, afinado com Trump, mas ele não conseguia passar medidas que fossem prejudicar o povo, porque o parlamento dizia, nós não somos os Estados Unidos, nós não queremos ser os Estados Unidos, nós somos a Austrália, e aqui nós não vamos fazer isso. Eles diziam no parlamento. Eu assisti isso. Então, eu acho que a gente tem que se indignar, sabe? Não precisa brigar. Eu sei que eu não preciso brigar, porque antes eu ficava com muita raiva. Mas se indignar, a gente tem que se indignar, e a gente não pode relativizar. Eu tenho um filho que mora lá, que ele é completamente revoltado com o Brasil, mas ele me disse uma coisa, do lado da nossa casa, porque a gente morava em Melbourne, e a gente foi para o interior
quando foi decretada a pandemia, justamente pela pandemia, né? Porque onde eu estava, Melbourne, foi o centro do Covid na Austrália, né? Dos 990, é esse número, pessoas que morreram, 800 eram de Melbourne, então para vocês terem ideia, e agora ele está com Covid 0. Mas o meu filho disse, no bar ali da esquina, ele tinha que vender a comida, ele podia, na época do lockdown, vender a comida, a pessoa pegava na janela e ia embora, não podia, e bebida a mesma coisa. Os guardas pegaram duas pessoas dentro do restaurante, esperando a comida, 2 pessoas. Multa nas 2 pessoas e multa no dono do estabelecimento. $10 mil para o dono do estabelecimento e $1.200 para cada pessoa. E aí o meu filho disse, mãe, sabe qual é a diferença do Brasil? Se fosse no Brasil, todo mundo ia estar dizendo, coitadinho, só 2 que estavam lá dentro, e aí tiveram que pagar multa, coitado, teve que pagar multa por 2. Aqui não. Aqui todo mundo diz, não, eles agiram errado, as normas era para não ficar lá dentro e eles foram. É isto, eles se acatam as normas. Então, eu vou dizer assim que eu fiquei mais indignada com o Brasil, estando numa situação tão boa como eu estava, né? Tão boa. Quer dizer, ainda estou numa situação boa, porque eu não estou no Brasil. Privilegiada, Érica, privilegiada. A Rosângela está pedindo a palavra. Vou falar rapidinho, porque eu já tenho que entrar para a atividade do Corém RS, dando parabéns, assim, e falando para a Tati que foi muito bom, assim, a questão do reconhecimento, da questão da capacitação, da importância de pessoas capacitadas. A gente fez um trabalho bem junto, né, Tatiana? Conselho Municipal de Saúde, assim, até para intervir com assistência adequada, e falando ali que nem a Elita disse, o HPS é igual ao SUS, né? Todos em defesa do SUS, a nossa palestra agora vai ser a importância do SUS, certo? Obrigada para todos, desculpe ter que sair correndo, mas é que tem uma atividade agora. Parabéns a BEM pela atividade, muito obrigado, colegas Tatiana, Bruna e Renata, um prazer ver vocês, tá? Beijo. Desculpa, tem que sair. Nós agradecemos a tua presença, Rosângela, muito importante, né? A tua participação e te ver aqui com a gente, com a BEM, em luta para buscar as melhores alternativas e principalmente para nós da enfermagem. Então, a gente agradece a tua participação. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijo para todos. E um bom evento, né? Está saindo para outro evento. Vai estar bem legal, ficou gravado, viu? Vai estar bem legal. Beijo. Depois a gente vai assistir, tá bom? Bom evento. Sim, né, Érica, tu levantasse algo fundamental que se chama educação do povo, né? Olha o tamanho do nosso Brasil, olha as realidades do nosso Brasil, e são países, né? Cada região praticamente é um país diferente. E por isso que o investimento na educação, eu friso muito isso. Estava dizendo hoje de manhã mesmo, a importância da educação. Nós vínhamos, né, com uma crescente educação social, porque é uma educação social e cultural, simplesmente o combate à AIDS, ao Aedes aegypti, com relação à dengue, o chikungunya e tal, nós estávamos praticamente zerados. É só a gente se voltar para outra área que a gente não consegue formar um hábito na nossa população. Então, temos muito trabalho, sim, a gente que é educador, e aqui eu chamo a atenção no que a Hélida colocou, e isso eu senti quando vim aqui para a Escola de Saúde Pública, a importância do sanitarista, a importância
do nosso sanitarista, que é o nosso curso de saúde pública, a importância da nossa residência, porque a formação da nossa residência, ela tem toda uma trajetória histórica e, por nada, nós não temos, assim, formados aqui da nossa escola praticamente em todas as áreas dentro desse país, e a importância da epidemiologia. Então, essas áreas, nós temos que ter profissionais que vão buscando, por isso que eu parabenizo a enfermeira, porque a visão holística, a visão do conjunto, a importância do cuidado, que é a nossa ciência, né? Ela faz a diferença em qualquer área. Então, à medida que a gente vai fortalecendo a educação e criar novos hábitos, tem que começar lá na ponta, né? Tem que começar lá na ponta e perpassando toda a formação. Enfim, temos muito o que fazer. Privilegiados, sim, são esses países desenvolvidos. Nós estamos em desenvolvimento. E a nossa parte, a gente precisa fazer muito forte. E assim, quando a gente vê profissionais que estão dando de si, que nem Bruna dizendo, não tinha dia, não tinha noite, não tinha hora, a Tatiana também, a Renata colocando, e a gente sabe o quanto de nós não tem hora, não tem dia, quando você tem uma missão e que essa missão vai fazer a diferença. Então, eu não perco as esperanças, né? Quem me conhece sabe que a gente não pode, em momento nenhum, perder as esperanças, que a gente vai continuar fazendo a diferença. Olha o grupo seleto que está aqui, né? E é um grupo que a gente sabe que não tem tempo ruim, e sim desafios que a gente vai buscar as melhores soluções. Mas a Bruna, não sei se você gostaria de colocar alguma coisa. Professora, assim, eu acho que... caminhando, né, para o encerramento, que eu estou vendo aqui também a hora, né? A Erika diz, cumprimento do horário também, né? Não, mas é porque comigo, como é uma hora a menos, então eu estou indo, estou achando que ainda dá tempo. Mas, assim, só para colaborar, a gente precisa também entender que a gente está ganhando um outro paciente, que é o paciente pós-Covid, né? E a gente não conhece bem esse paciente, né? Então, a gente está inserindo ele, além da gente, como a Tati falou, que a gente não pode nos desmobilizar, a gente precisa mobilizar estratégias para esse paciente pós-Covid. Então, a gente está ganhando duas vertentes aí a mais dentro do nosso atendimento de serviço de saúde. Então, é só para a gente completar que, paralelamente a isso, né, a gente não pode, pelo menos aqui na secretaria, a gente não está desmobilizando o hospital de campanha ainda, o gabinete de crise, ainda o protocolo das evacuações aeromédicas, mas também a gente está procurando meios para acolher esses pacientes pós-Covid, o centro de reabilitação, como é que vai ficar esses pacientes, porque a gente ainda não tem um desfecho clínico deles, né? Então é muito importante, era só uma fala aí para complementar e agradecer a todos mais uma vez. Muito obrigada, Bruno. Tatiane, não sei se você gostaria. Eu queria fazer uma fala que eu fiz aqui esses dias, que as pessoas ficaram meio apavoradas, mas eu vou fazer. Que é o seguinte, a gente só não tem os prédios caídos, mas a gente está vivendo uma guerra. Né? A gente só não tem bomba, a gente só não tem desabamento de prédio, mas o resto é tudo igual. Tem uma foto clássica aí da gripe espanhola, que era uma sala cheia de camas, uma do lado da outra. Vocês devem saber essa foto. É um clássico das apresentações, né? O que mudou da gripe espanhola para cá? O tempo da pandemia, a nossa sabedoria a respeito da doença. E eu não tenho dúvida que a gente não sabe absolutamente nada. A gente está aprendendo a lidar com a doença e com o que acontece com o paciente depois, né? Porque, assim, os eventos vasculares são absurdamente mais altos, as complicações do sistema
imunológico dos pacientes está toda comprometida. Então, assim, eu digo assim, o COVID não ataca o pulmão, ele ataca os sistemas. Então, é muito difícil tu saber o que tu vai fazer e qual o desfecho que o paciente vai ter. Então, assim, acho que é vital a gente estudar mais, porque de nada adianta ocupar espaços sem conhecimento. Então, acho que a gente tem que ouvir, sim, os epidemiologistas, a gente tem que se fortalecer mais ainda do ponto de vista de conhecimento para poder falar e não falar bobagem, né? Como a gente vê aí nas mídias, e tantos super especialistas que se acham e começam a falar e dão opiniões completamente desacompanhadas da parte técnica, é o que nos incomoda bastante. Muito bem, não sei se, Érica, tu gostaria de mais alguma coisa? Hélida, mais alguém? Só gostaria de agradecer, Terezinha, eu gostaria de agradecer, né, as palestrantes, e já botei ali uma nota, que nós não vamos ficar assim sozinha, nós vamos buscar vocês para a gente poder contar essa história, né, através de artigos, anais, isso vai sair. Até para responder para a Bruna, e nós tivemos na semana passada uma palestra de enfermeiras de um hospital aqui de Porto Alegre, e elas falaram exatamente sobre o pós-Covid. Eles estão com uma unidade pós-Covid, e elas estão agora experienciando, e elas eram um grupo que era da unidade de CTI de Covid, e foram deslocadas para o pós-Covid. E algumas lamentaram, e eu ainda disse, né, eu e a Terezinha estávamos assistindo, eu disse, vocês foram privilegiadas, porque se nós na enfermagem temos que ter empatia, que eu acho uma coisa muito difícil a gente ter empatia, eu já fui paciente e sou enfermeira, eu sei que é muito difícil ter empatia, mas a gente pode buscar. Vocês vão poder estar muito perto dessa empatia, porque vocês viram essa pessoa sofrendo e numa situação iminente de morte, né, iminente. E agora vocês estão com ela com outros problemas, né, então, mas essas são experiências que a Tati disse, a gente não sabe ainda, né, não sabe ainda, mas eu queria agradecer, então, em nome da ABEM, né, não estou encerrando, mas não quero perder a oportunidade de agradecer essa parceria de vocês, inclusive tu, viu, Terezinha, tu é da ABEM, mas eu estou te agradecendo também. Eu agradeço demais, gosto muito em qualquer área, eu sempre digo que a gente vai crescendo à medida que a gente é curiosa, e a curiosidade sempre me impulsionou, tanto quanto os desafios, e então em qualquer área a gente vai somando conhecimento, principalmente para quem faz gestão. Quanto mais você compartilha, quanto mais você se informa, quanto mais você independe com quem está falando, às vezes é o paciente, às vezes é o nosso usuário, às vezes enfim, independe, você sempre está aprendendo. Quando você tem a mente aberta, né, você sempre está aprendendo. E hoje foi um grande aprendizado com todos vocês. Eu tenho muito a agradecer, Bruna, agradecer você, Tatiana, agradecer a Renata, que infelizmente ela teve que sair, né, a participação da Rosângela, da Maria Hélida, da Érica, a Tatiana, enfim, agradecer a participação de vocês, acho que foi 2 horas assim que passou sem a gente estar observando. Eu controlei agora um pouquinho o horário, porque eu gosto de ser pontual no início, pontual no fim, né? A gente é mais ou menos assim, e eu só queria então concluir com os meus agradecimentos, Paulo Freire, que ele diz, eu quero e posso, e parto para a ação. Me movo na esperança de mudar. Então, ter ações, compartilhar, trocar, crescer e transformar. Isso é o importante, porque o cenário está aí, os desafios estão ali,
o desconhecido está ali, mas a gente está junto no sentido de fazer a nossa parte. Então, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse momento. Mais uma vez, parabéns à ABEM por abraçar o mês da enfermagem, por acolher a enfermagem, e o resultado, espero que a gente tenha o nosso quadro de sócios ampliado, porque nenhuma associação vive sem os seus associados. E o que faz a diferença em qualquer associação são os associados. Então, espero que aqui fique o recado, que quem não é sócio se associe, para a gente ter sempre a visibilidade de quem escreveu a história da enfermagem desse país. Então, meu muito obrigado e parabéns mais uma vez. Uma boa tarde a todos.